Chegamos na década de 60, não vou falar do ano específico, vou falar de um cara que, para mim, foi um dos atacantes mais habilidosos que eu vi no Botafogo. E olha que eu sou velho, não sou da época do Menezes, mas depois. E é o Rogério. Rogério bailarino, Rogério ventilador, que alguém chamava, porque ele dava uns dribles fazendo assim com o braço, gingava para um lado, gingava para o outro. E era um cara muito habilidoso. Agora, para quem não sabe, isso que me contou foi o próprio Rogério, na verdade, ele começou a carreira dele lá na base como centroavante. E, agora, ele falou o seguinte, que ele gostava de fazer golaço. Ele driblava muito bem, e aí ele falou que perdeu um monte de gol tentando driblar o goleiro também, entendeu? Mas era um cara espetacular. Ele estreou no juvenil do Botafogo, no dia 8 de maio de 65, ele não tinha feito 17 anos ainda. Ele tinha idade de infanto. Né? Ele estreou entrando no segundo tempo, um empate com a América, 0-0. 2 rodadas depois, ele entrou no intervalo contra o Fluminense e fez o gol da vitória nos 2-1. E a partir do jogo seguinte, virou titular do Botafogo, como no meio, jogando no meio. E nesse jogo seguinte, o Botafogo ganhou de 5-0 do Madureira, fez 2 gols e por aí foi. Quando chegou no juvenil de 66, aí ele começou a jogar na ponta. Ele não começou o campeonato jogando, juvenil, mas foi entrando aos poucos, virou titular e foi campeão num jogo, por antecipação, né? Um jogo em São Januário, 2-2 com o Vasco. Bastava o empate para você ser campeão e foi. Nesse time tinha Wendel, tinha Chiquinho Pastor, Ney, Afonsinho, o Zélio, né, que foi trocado pelo Zequinha com o Flamengo, e, claro, o Rogério. Jogava muita bola. Aí, logo em 67, já subiu para o time de cima, já foi bicampeão carioca, bicampeão da Taça Guanabara, que era um torneio à parte do Campeonato Carioca, porque o Rio de Janeiro passou de Distrito Federal para um estado, uma cidade-estado, né? Guanabara, em 1960, e a partir de 65 começou-se a disputar essa Taça Guanabara, que dava o título do seu campeão como título do campeão do estado da Guanabara. E ia representar a Guanabara na Taça Brasil, né? Que no início só iam os campeões. Então, o Rogério teve essa ascensão meteórica e começou a ter alguns problemas no posterior da coxa, né? Machucava muito e tal. Agora, o Rogério era tão bom, cara, era tão bom, que na Copa de 70, às vésperas da Copa de 70, nos últimos amistosos que o Brasil fez por aqui, a seleção brasileira fez por aqui, o Rogério era titular. E o reserva dele, na seleção, era simplesmente o Jairzinho. O Jairzinho, pô. Então, vocês têm uma ideia do que o Rogério jogava. Era um espetáculo. Claro que o Botafogo teve outros grandes pontas, Garrincha, óbvio, Jairzinho, óbvio, o Menezes, que o Edu falou, e tantos outros. Né? Agora, você barrar o Jairzinho não é fácil, não, porque no Botafogo o Jairzinho jogava no meio. É o famoso ataque. Né? A gente lembra, se lembram de falar do Rogério quando cita o ataque de 67, 68. Né? Rogério, Gerson, Roberto, Jairzinho, Paulo César. Né? Mas eu acho o Rogério, na época não, mas hoje, um cara assim subavaliado, subquerido. E era um tremendo jogador de futebol. Agora, quando chegou no México, ele já estava sentindo a coxa, né? Mas estava treinando, estava jogando os amistosos, até que num deles teve uma contusão mais forte no posterior da coxa, mesmo músculo, de sempre. Segundo ele, né?
E aí tentou ainda ficar, o Zagallo pediu, ele falou, não está dando para mim. O Zagallo insistiu e num treino ele só conseguiu treinar 5, 10 minutos. E aí foi cortado. Porém, era muito querido por todos lá na seleção brasileira e ficou no México como auxiliar, espião, observador. Ele falava que, junto com Parreira, Carlos Alberto Parreira, ele observava os jogos dos outros times e dava dicas para o Zagallo. Inclusive, o Rogério falava que o Zagallo era um técnico que ouvia muitos jogadores. Dava-se, os jogadores poderiam dar argumentos, ideias para o técnico, não é como hoje, né, que o técnico tem o esquema dele, pronto, acabou. O resto tem que cumprir ordens. Era diferente. Bom, então o Rogério, lá no México, se machucou, continuou com a seleção. Para o seu lugar, foi convocado, para surpresa de todos, um terceiro goleiro, foi o Leão, né? A outra vez eu falei que era o Sim. Ado, não era o Ado, era o Leão, claro. O Ado já estava lá, o Ado, goleiro do Corinthians. Então o Rogério tem assim uma tristeza, claro, por não ter jogado a Copa, mas também falou assim, pô, o que o Jairzinho fez, eu não sei se eu conseguiria fazer também, né? O Jairzinho, pô, fez 7 gols em 6 jogos, jogou pra caramba na Copa de 70. E o Rogério ficou com essa marca. Agora, em 70 ainda, ele se casou. Em 70 se casou. E teve o seu primeiro filho. Como o Botafogo é um antro de tragédias, né? O filho dele morre com 5 dias de idade. O Rogério ficou baratinado, né? E ele falava que queria saber respostas para a vida, né? E acabou virando um cara religioso, se tornou pastor, até hoje, da Igreja Messiânica, né? E em 71, no Campeonato Carioca, houve um troca-troca. O pessoal fala muito do Horta, do Fluminense, que fazia troca-troca em 75, 76. Bom, os outros já faziam antes, né? O Botafogo trouxe especificamente para o Campeonato Carioca o Carlos Alberto Torres e deu como empréstimos Moreira, Rogério e Ferretti. Né? O Rogério acabou ficando mais tempo lá no Santos, foi contratado pelo Flamengo. E aí, o Flamengo tinha um preparador físico chamado Francalati, que descobriu o problema do Rogério. Porque o Rogério se queixava que tomava muita injeção para as contusões, remédios, e o Francalati, segundo palavras do próprio Rogério, ele fez ele melhorar. Não ficou totalmente bom, segundo ele, devido às injeções que tomava e não sei o quê, mas era só fazer alongamento, ele precisava fazer alongamento. Então ele conta que o Francalati colocou ele de pé numa cadeira e ficava fazendo uns alongamentos na perna. E melhorou muito, ele voltou a jogar, jogou pelo Flamengo. Jogou pelo Flamengo, 70, acho que ainda em 71, não tenho certeza, 72 com certeza, 73 também. E em 74 voltou ao Botafogo, ficou até 76. Mas não teve mais aquele elan que ele tinha. Né? Ele não teve mais aquela pegada que ele tinha até 1970, quando ele se machucou no México, pouquíssimos dias antes de começar a Copa do Mundo. Então, o Rogério é um cara que eu acho que hoje não é tão exaltado como deveria ser, porque realmente era um jogador, era um espetáculo ver o Rogério jogar, driblar para lá, driblar para cá, driblar para lá, driblar para cá. De vez em quando fazia seus gols também. A melhor recordação que ele tem é o gol que ele fez na final contra o Vasco, 68, foi 4-0, fez o segundo gol. E foi uma pena, não só o Botafogo, o futebol, perder aquele Rogério
que vimos jogar no Botafogo, na seleção, um cara espetacular. Bom, então, eu queria fazer um apelo para que não se esqueçam de Rogério Hetmanek. Hetmanek, eu não sei qual é a pronúncia direito. Tá? É com H na frente, claro. Então, eu queria render essa homenagem ao Rogério, porque é uma coisa que a torcida do Botafogo, que viu, não esquece. Mas a que não viu, tinha que arrumar um jeito de ver. Entendeu? Era um cara assim que grudava a bola no pé e para tirar dele era difícil. E era um cara que se machucava sozinho, porque tentava dar pancada nele, mas ele era muito ágil, ele escapava das pancadas. Driblava para cá, driblava para lá e saía das pancadas. E machucava justamente a maior contusão dele, que perseguiu durante tanto tempo, foi essa contusão no posterior da coxa. Então, Rogério, se você um dia nos vir aqui, saiba que eu sou seu fã. Seu fã. Eu achava, inclusive, que o Rogério tinha estreado no Juvenil em 66 só. O primeiro jogo que eu vi do Rogério, eu jamais esqueço, porque foi um 2-0 no Fluminense lá nas Laranjeiras, e eu não esqueço por quê. Primeiro, foi a primeira vez que eu fui lá, eu era criança, tinha 7 anos, mas eu já via jogos do Botafogo desde os 5, de juvenil. E foi 2-0, e eu e meu pai ficamos lá naquela pirambeira que tem na Laranjeira, que chamam de arquibancada, que aquilo parece um filme de terror. Quando você sobe a escada, você vê aquela coisa assim, deve ser tipo La Bombonera lá em cima. Então eu não esqueci nem do gol do Zélio, que foi na cara da gente. O primeiro gol que foi no primeiro tempo, eu não me lembrava mesmo. Eu vi depois, pesquisando, que foi gol contra de um cara do Fluminense lá. Mas eu não me lembrava. O gol do Zélio eu me lembro que foi quase na cara da gente, né? Quer dizer, a gente estava lá em cima. Mas a bola do Zélio entrou pelo alto. Né? Se não tiver a rede, de repente eu pegava a bola. Quer dizer, eu não, meu pai. Eu não consegui sempre pegar a bola. Então, não, o Rogério estreou, foi no Juvenil em 65 já. Ainda, né? Ainda. Ele com 16 anos. Quer dizer, a minha homenagem ao Rogério é a homenagem ao drible. Eu não vejo mais em ponta nenhum aquela quantidade de dribles para lá e para cá, para lá e para cá. Isso, bom, ponta não existe também mais, né? Mas quem joga por ali, não vejo como partir para cima como o Rogério partia. E eu só tenho a dizer algumas palavras. Muito obrigado, Rogério, por eu ter visto este futebol teu, de outros também, mas o seu era peculiar, com aquele driblinho, fazendo assim com a mão, com o braço, para distrair, não sei se era para distrair ou era cacoete dele mesmo, o marcador, e fazer grandes jogadas, do grande Rogério.